O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 18. Rishis contam para Yudhishthira como cada um deles se libertou do pecado por adorar Mahadeva. Vaisampayana disse, depois que Vasudeva tinha parado de falar, o grande Ojin, isto é, o Krishna nascido na ilha, dirigiu-se a Yudhishthira, dizendo, ó filho, recite este hino consistindo nos 1008 nomes de Mahadeva, e que Mahesvara fique satisfeito contigo. Antigamente, ó filho, eu estava dedicado à prática de austeridades severas no leito das montanhas de Meru pelo desejo de obter um filho. Foi este mesmo hino que foi recitado por mim. Como a recompensa disto, eu obtive a realização de todos os meus desejos, ó filho de Pandu. Tu também, por recitares este mesmo hino, obterás de Sarva a realização de todos os teus desejos. Depois disso, Kapila, o rishi que promulgou as doutrinas que levam o nome de Sankhya, e que é honrado pelos próprios deuses, disse: eu adorei Bhava com grande devoção por muitas vidas. A divindade ilustre finalmente ficou satisfeita comigo e me deu o conhecimento que é capaz de ajudar aquele que o adquire a vencer o renascimento. Depois disso, o rishi chamado Charuzirsha, aquele amigo querido de Sakra, também conhecido pelo nome do filho de Alanvana e que é cheio de compaixão, disse: eu, antigamente, me dirigi às montanhas de Gokarna e me sentei para praticar penitências austeras por 100 anos. Como a recompensa daquelas penitências, eu obtive de Sarva, ó filho do rei Pandu, 100 filhos, todos os quais nasceram sem a intervenção de mulher, de alma bem controlada, conhecedores da justiça, possuidores de grande esplendor, livres de doença e tristeza, e dotados de vidas que se estendiam por 100.000 anos. Então o ilustre Valmiki, dirigindo-se a Yudhishthira, disse: uma vez, no decorrer de um debate dialético, certos ascetas que eram possuidores do fogo Oma me denunciaram como alguém culpado de brahmanicídio. Logo que eles tinham me denunciado como tal, o pecado de brahmanicídio, ó Bharata, me possuiu. Eu então, para me purificar, procurei a proteção do impecável Isana, que é irresistível em energia. Eu vim a ser purificado de todos os meus pecados. Aquele dissipador de todas as tristezas, isto é, o destruidor da cidade tripla dos Asuras, disse para mim: tua fama será grande no mundo. Então o filho de Jamadagni, aquela principal de todas as pessoas justas, brilhante como o sol com esplendor refulgente no meio daquele conclave de rishis, disse para o filho de Kunti estas palavras: eu fui afligido com o pecado de brahmanicídio, ó filho mais velho de Pandu, por ter matado meus irmãos que eram todos brahmanas eruditos. Para me purificar, eu procurei a proteção de Mahadeva, ó rei. Eu cantei os louvores da grande divindade por recitar seus nomes. Nisto, Bhava ficou satisfeito comigo e me deu um machado de batalha e muitas outras armas celestes. E ele disse para mim: tu serás libertado do pecado e serás invencível em batalha. A própria morte não conseguirá te vencer, pois tu serás livre de doença. Exatamente assim a divindade ilustre e coroada de forma auspiciosa falou para mim. Pela graça daquela divindade de inteligência suprema eu obtive tudo o que ele tinha dito. Então Visvamitra disse: eu antigamente era um kshatriya. Eu prestei minhas adorações a Bhava com o desejo de me tornar um brahmana. Pela graça daquela grande divindade eu consegui alcançar a posição superior de um brahmana que é tão difícil de se obter. Então o rishi Asita Devala, dirigindo-se ao filho nobre de Pandu, disse: antigamente, ó filho de Kunti, pela maldição de Sakra, todo o meu mérito devido às ações de virtude que eu tinha realizado foi destruído. Foi o pujante Mahadeva que bondosamente me devolveu o mérito junto com grande fama e uma vida longa. O ilustre Rishi Gritsamada, o amigo querido de Sakra, que parecia com o próprio preceptor celeste, Vraspati em esplendor, dirigindo-se a Yudhishthira da linhagem de Ajamida disse: o inconcebível Sakra, antigamente, realizou um sacrifício que se estendeu por 1000 anos. Enquanto aquele sacrifício estava acontecendo, eu fui empregado por Sakra em recitar os samas.
Varishta, o filho daquele mano que surgiu dos olhos de Brahma, chegou àquele sacrifício e dirigindo-se a mim, disse: ó, o principal das pessoas regeneradas, o Ratantara não está sendo recitado adequadamente por ti. Ó, o melhor dos Brahmanas, pare de ganhar demérito por ler tão imperfeitamente, e com a ajuda da tua compreensão leia os samas corretamente. Ó, tu de má compreensão, porque tu cometes tal pecado que é destruidor de sacrifícios. Tendo dito estas palavras, o Rishi Varishta, que era muito colérico, deu vazão àquele sentimento e dirigindo-se a mim mais uma vez, disse: seja tu um animal desprovido de inteligência, sujeito à aflição, sempre cheio de medo, e um habitante de florestas não pisadas desprovidas de vento e água e abandonadas por outros animais. Passe 10.000 anos com mais 18 centenas de anos dessa maneira. Aquela floresta na qual tu terás que passar este período será desprovida de todas as árvores sagradas e será, além disso, um lugar frequentado por urus e leões. Na verdade, tu terás que te tornar um veado cruel mergulhado em extrema aflição. Tão logo ele tinha dito estas palavras, ó o filho de Prita, eu fui imediatamente transformado em um veado. Eu então procurei a proteção de Mahesvara. A grande divindade disse para mim: tu serás livre de doença de todo tipo, e além disso a imortalidade será tua. Dor nunca te afligirá. Tua amizade com Indra permanecerá inalterada, e que os teus sacrifícios e os de Indra aumentem. O ilustre e pujante Mahadeva favorece todas as criaturas dessa maneira. Ele é sempre o grande distribuidor e ordenador na questão da felicidade e tristeza de todas as criaturas vivas. Aquela divindade ilustre não pode ser compreendida em pensamentos, palavras, ou ações. Ó filho, ó tu que és o melhor dos guerreiros, pela graça de Mahadeva, não há ninguém que seja igual a mim em erudição. Depois disto, Vasudeva, aquele mais importante de todos os homens inteligentes, mais uma vez disse: Mahadeva de olhos dourados, foi satisfeito por mim com minhas penitências. Satisfeita comigo, ó Yudhishthira, a divindade ilustre me disse: tu, ó Krishna, pela minha graça, te tornarás mais querido para todas as pessoas do que a riqueza que é cobiçada por todos. Tu serás invencível em batalha. Tua energia será igual àquela do fogo. Milhares de outras bênçãos Mahadeva deu para mim naquela ocasião. Em uma encarnação anterior eu adorei Mahadeva na montanha Manimanta por milhões de anos. Satisfeita comigo, a divindade ilustre me disse estas palavras: abençoado sejas tu, peça benefícios assim como tu desejares. Reverenciando-o como uma inclinação de cabeça, eu disse estas palavras: se o pujante Mahadeva está satisfeito comigo, então que minha devoção por ele permaneça inalterada, ó Isana. Este mesmo é o benefício que eu solicito. O grande Deus me disse: assim seja, e desapareceu. Jaijeshávia disse: ó Yudhishthira, antigamente na cidade de Varanasi, o pujante Mahadeva me descobrindo, me concedeu os 8 atributos de soberania. Garga disse: ó filho de Pandu, satisfeito comigo em consequência do sacrifício mental que eu tinha realizado, o grande Deus me concedeu, nas margens da corrente sagrada Sarasvati, aquela ciência extraordinária, isto é, o conhecimento do tempo com seus 64 ramos. Ele também me concedeu 1000 filhos, todos possuidores de mérito igual e totalmente conhecedores dos Vedas. Pela sua graça, seus períodos de vida, como também o meu, se estenderam até 10 milhões de anos. Parasara disse: antigamente eu agradei Sarva, ó rei. Eu então nutria o desejo de obter um filho que possuísse grande mérito ascético, que fosse dotado de energia superior, dedicado ao excelente yoga, que ganhasse fama mundial, organizasse os Vedas, e se tornasse o lar da prosperidade, que fosse devotado aos Vedas e aos Brahmanas e que fosse notável por compaixão. Um filho exatamente assim foi desejado por mim de Mahesvara. Sabendo que este era o desejo do meu coração, aquela principal das divindades me disse: pela realização daquele teu objetivo que tu desejas obter de mim, tu terás um filho de nome Krishna. Naquela criação que será conhecida pelo nome de Savarnimano, aquele teu filho será contado entre os 7 rishis. Ele organizará os Vedas, e será o propagador da linhagem de Kuru.
Ele, além disso, será o autor das histórias antigas e fará bem para o universo. Dotado de penitências severas, ele também será o caro amigo de Sakura. Livre de doenças de todo tipo, aquele teu filho, ó Oparazara, além disso, será imortal. Tendo dito estas palavras, a grande divindade desapareceu. Este foi o bem, ó Yudhishthira, que eu obtive daquele Deus indestrutível e imutável, dotado das maiores penitências e energia suprema. Mandávia disse: antigamente, embora eu não fosse um ladrão, mas injustamente suspeito de roubo, eu fui empalado, sob as ordens de um rei. Eu então adorei o ilustre Mahadeva, que disse para mim: tu logo serás libertado da empalação e viverás por milhões de anos. As dores devido à empalação não serão tuas. Tu também serás livre de todos os tipos de aflições e doenças. E já que, ó asceta, este teu corpo surgiu do quarto pé de Dharma, isto é, verdade, tu serás inigualável sobre a terra. Faça tua vida produtiva. Tu poderás, sem qualquer obstrução, te banhar em todas as águas sagradas da terra. E depois da dissolução do teu corpo eu irei, ó Brahmana erudito, ordenar que tu desfrutes da pura felicidade do céu por um tempo interminável. Tendo dito estas palavras para mim, a divindade adorável, que tem o touro como seu veículo, isto é, Maesvara de esplendor sem igual e vestido em pele animal, ó rei, desapareceu com todos os seus companheiros. Galava disse: antigamente eu estudei aos pés do meu preceptor Visvamitra. Obtendo sua permissão, eu fui para casa com o objetivo de ver meu pai. Minha mãe, tendo ficado viúva, se encheu de tristeza e chorando amargamente me disse: pai, teu pai nunca verá seu filho que, adornado com conhecimento védico, teve a permissão de seu preceptor para vir para casa, que, possuidor de todas as graças da juventude, é dotado de autodomínio. Ouvindo estas palavras de minha mãe, eu me desesperei em relação a ver meu pai outra vez. Eu então prestei minha adoração como uma alma absorta para Maesvara, que, satisfeito comigo, mostrou-se para mim e disse: teu pai, tua mãe, e tu mesmo, ó filho, serão todos livres da morte. Vá rapidamente e entre em tua residência. Tu verás teu pai lá. Tendo obtido a permissão da divindade ilustre, eu então me dirigi para minha casa, ó Yudhishthira, e vi meu pai, ó filho, saindo depois de ter terminado seu sacrifício diário. E ele saiu levando em suas mãos uma quantidade de combustível Homa e grama Kusa e algumas frutas caídas. E ele parecia já ter comido seu alimento diário, pois ele tinha se lavado apropriadamente. Jogando no chão aquelas coisas de sua mão, meu pai, com olhos banhados em lágrimas, de alegria, me ergueu, pois eu tinha me prostrado aos seus pés. Abraçando-me ele cheirou minha cabeça, ó filho de Pandu, e disse: por boa sorte, ó filho, tu foste visto por mim. Tu voltaste, tendo adquirido conhecimento do preceptor. Vaisampayana continuou: ouvindo estas façanhas maravilhosas e muito extraordinárias do ilustre Mahadeva narradas pelos ascetas, o filho de Pandu ficou cheio de admiração. Então Krishna, aquela principal de todas as pessoas inteligentes, falou mais uma vez para Yudhishthira, aquele oceanos de justiça, como Vishnu falando para Puruta. Vasudeva disse: Upamanyu, que parecia brilhar com refulgência como o sol, me disse: aqueles homens pecaminosos que estão manchados por ações injustas, não conseguem alcançar Isana. Suas disposições sendo maculadas pelos atributos de Rajas e Tamas, eles nunca podem se aproximar da divindade suprema. São somente aquelas pessoas regeneradas, que são de almas purificadas, que conseguem chegar à divindade suprema. Mesmo se uma pessoa vive no desfrute de todo o prazer e luxo, contudo se ela for devotada à divindade suprema, ela vem a ser considerada como igual aos ascetas da floresta de almas purificadas. Se Rudra está satisfeito com uma pessoa, ele pode lhe conceder as posições até de Brahma ou de Keshava ou de Sakra com todas as divindades sob ele, ou a soberania dos três mundos. Aqueles homens, ó majestade, que adoram Bhava mesmo mentalmente, conseguem se libertar de todos os pecados e obter uma residência no céu com todos os deuses.
Uma pessoa que põe casas no chão e destrói tanques e lagos, de fato, que devasta todo o universo, não fica manchada pelo pecado se ela cultua e adora a divindade ilustre de 3 olhos. Uma pessoa que é desprovida de todas as indicações auspiciosas e que é maculada por todos os pecados tem todos os seus pecados destruídos por meditar sobre Shiva. Até vermes, insetos e aves, ó Keshava, que se devotam a Mahadeva, podem vagar em perfeito destemor. É minha firme conclusão que aqueles homens que se devotam a Mahadeva sem dúvida se tornam emancipados do renascimento. Depois disto, Krishna dirigiu-se novamente a Yudhishthira, o filho de Dharma, nas seguintes palavras. Vishnu disse: ó grande rei, Aditya, Chandra, vento, fogo, céu, terra, os vasos, os Visvedevas, Datri, Aryaman, Sukra, Vrihaspati, os Rudras, os Sadyas, Varuna, Brahma, Sakra, Maruts, os Upanishads que tratam do conhecimento de Brahman, verdade, os Vedas, os sacrifícios, presentes sacrificais, Brahmanas recitando os Vedas, Soma, sacrificador, as partes das divindades nas oferendas sacrificais ou manteiga clarificada despejada em sacrifícios, Raksha, Diksha, todos os tipos de restrições na forma de votos e jejuns e observâncias rígidas, Svaya, Vashat, os Brahmanas, a vaca celeste, os principais atos de justiça, força, fama, autodomínio, a constância de todas as pessoas dotadas de inteligência, todos os atos de bondade e o oposto, os 7 rishis, compreensão da classe principal, todas as espécies de toques excelentes, o sucesso de todas as ações religiosas, as diversas tribos das divindades, aqueles seres que absorvem calor, aqueles que são bebedores de soma, nuvens, rishitas, todas as criaturas tendo mantras como seus corpos, abasuras, aqueles seres que vivem somente de aromas, aqueles que vivem somente da visão, aqueles que reprimem sua fala, aqueles que reprimem suas mentes, aqueles que são puros, aqueles que são capazes de assumir diversas formas através de força yoga, aquelas divindades que vivem do toque, como seu alimento, aquelas divindades que subsistem da visão e aquelas que subsistem da manteiga derramada em sacrifícios, aqueles seres que são competentes para criar por decretos de sua vontade os objetos que eles necessitam, aqueles que são considerados como os mais importantes entre as divindades, e todas as outras divindades, ó descendente de Ajamila, os Suparnas, os Gandharvas, os Pisachas, os Danavas, Yakshas, os Charanas, as cobras, tudo que é grosseiro e tudo o que é extremamente sutil, tudo que é macio e tudo que não é sutil, todas as tristezas e todas as alegrias, todas as tristezas que vêm depois da alegria e todas as alegrias que vêm depois da tristeza, a filosofia Sankhya, Yoga, e aquilo que transcende objetos que são considerados como principais e muito superiores, todas as coisas encantadoras, todas as divindades, e todos os protetores do universo que, entrando em forças físicas, sustentam e mantêm esta criação antiga daquela divindade ilustre, surgiram daquele Criador de todas as criaturas. Tudo isto que eu mencionei é mais grosseiro do que aquilo no qual os sábios pensam com a ajuda de penitências. De fato, aquele Brahma sutil é a causa da vida. Eu curvo a minha cabeça em reverência a ele. Que aquele mestre imutável e indestrutível, sempre adorado por nós, nos conceda bênçãos desejáveis. Aquela pessoa que, subjugando seus sentidos e se purificando, recita este hino, sem interrupção em relação ao seu voto, por um mês, consegue obter o mérito que é atribuído a um sacrifício de cavalo. Por recitar este hino o Brahmana consegue adquirir todos os Vedas. O Kshatriya vem a ser coroado com vitória, ó filho de Prita. O Vaisya é bem sucedido em obter riqueza e inteligência. E o Sudra em ganhar felicidade aqui e um bom fim após a morte. Pessoas de grande renome, por recitarem este príncipe dos hinos que é competente para purificar todos os pecados e que é altamente sagrado e purificador, colocam seus corações em Rudra. Um homem, por narrar este príncipe dos hinos, consegue viver no céu por tantos anos quanto os poros que existem em seu corpo. Capítulo 19. Yudhishthira pergunta sobre os deveres de todos e união de casamento. História de Ashtavakra pedindo para Vadani a sua filha.
Mandado subir para o norte, ele passa tempo com Kuvera e Apsaras, mencionadas, e também com a dama no palácio que se aproxima dele em busca de sexo. Yudhishthira disse. Eu pergunto, ó chefe da linhagem de Bharata, qual é a origem do ditado sobre o cumprimento de todos os deveres conjuntamente no momento de uma pessoa receber a mão de seu cônjuge em casamento? Este ditado a respeito de cumprir todos os deveres juntos é devido somente ao que foi declarado pelos grandes rishis antigamente, ou ele se refere ao dever de gerar prole por motivos religiosos, ou tem referência somente ao prazer carnal que é esperado de tal união. A dúvida que enche minha mente em relação a isso é muito grande. O que é citado pelos sábios como deveres conjuntos é incorreto em minha consideração. Aquilo que é chamado neste mundo de união para praticar todos os deveres juntos cessa com a morte e não é visto subsistir depois dela. Esta união para praticar junto todos os deveres leva para o céu. Mas o céu, ó avô, é alcançado por pessoas que estão mortas. De um par casado é visto que somente um morre de cada vez. Onde o outro então permanece. Diga-me isto. Homens obtêm diversos tipos de resultados por praticarem diversos tipos de deveres. As ocupações, também, às quais os homens se dirigem são de diversos tipos. Diversos, além disso, são os infernos para os quais eles vão em consequência de tal diversidade de deveres e ações. Mulheres, em particular, os rishis têm dito, são falsas em comportamento. Quando os seres humanos são dessa maneira, e quando as mulheres especialmente são declaradas como falsas nas ordenanças, como, ó majestade, pode haver uma união entre os sexos para propósitos de praticar todos os deveres juntos. Nos próprios Vedas uma pessoa pode ler que as mulheres são falsas. A palavra dever, como usada nos Vedas, parece ter sido inventada em primeiro lugar para a aplicação geral, de maneira que ela é aplicada para práticas que não têm mérito nelas. Por essa razão a aplicação daquela palavra aos ritos de casamento é, em vez de ser correta, somente uma forma de falar forçosamente aplicada onde ela não tem aplicação. O assunto me parece ser inexplicável, embora eu reflita sobre ele constantemente. Ó avô, alto de grande sabedoria, cabe a ti me explicar isto em detalhes, claramente segundo o que está prescrito nos Shruti. Realmente, me explique, quais são suas características, e a maneira na qual isto tem que acontecer. O assunto proposto por Yudhishthira é este. Casamento é sempre citado como uma união dos sexos para praticar junto todos os ritos religiosos. O rei pergunta como isto pode ser. Casamento, como parece para ele, é uma união buscada por prazer. Se for dito que os dois indivíduos casados são casados para praticar deveres religiosos conjuntamente, tal prática é suspensa pela morte. Pessoas agem diferentemente e obtêm diferentes fins. Quando, além disso, um deles morre, a prática conjunta de deveres não pode mais ocorrer. As outras objeções, frisadas por Yudhishthira, a teoria do casamento ser uma união dos sexos somente para praticar deveres religiosos conjuntamente, são claras. Bhishma disse. Em relação a isto é citada a velha narrativa da conversa entre Ashtavakra e a senhora conhecida pelo nome de Disa. Antigamente Ashtavakra de penitências severas, desejoso de casamento, pediu do rishi Vadanya de grande alma sua filha. O nome pelo qual a donzela era conhecida era Suprabha. Em beleza ela era inigualável sobre a terra. Em virtudes, dignidade, conduta, e boas maneiras, ela era superior a todas as moças. Só por um relance aquela moça de belos olhos tinha roubado seu coração, assim como um bosque encantador na primavera, adornado com flores, rouba do espectador seu coração. O rishi se dirigiu a Ashtavakra e disse: sim, eu te concederei minha filha. Escute, no entanto, a mim. Faça uma viagem para o norte sagrado. Tu verás muitas coisas lá. O sentido é que se depois de voltares da tua viagem para aquela região tu reivindicares tua noiva, tu poderás obtê-la de mim. Tua viagem será um tipo de prova ou teste ao qual eu pretendo te pôr. Ashtavakra disse: cabe a ti me dizer o que eu verei naquela região. De fato, eu estou preparado para realizar qualquer ordem que possa ser imposta sobre mim por ti. Vadanya disse:
Passando pelos domínios do Senhor dos Tesouros, tu cruzarás as montanhas Himavat. Tu irás então contemplar o planalto sobre o qual Rudra reside. Ele é habitado por Siddhas e Charanas. Ele abunda com os associados de Mahadeva, travessos e que gostam de dançar e possuidores de diversas formas. Ele é povoado também com muitos pisachas, ó mestre, de diversas formas e todos cobertos com pós fragrantes de diversas cores, e dançando com corações alegres em acompanhamento com instrumentos de diferentes tipos feitos de metal. Cercado por estes que se movem com rapidez vibrante na confusão da dança ou se refreiam às vezes totalmente de movimentos para frente ou para trás ou em direção diagonal de todo tipo, Mahadeva mora lá. Aquele local encantador nas montanhas, nós temos ouvido, é a residência favorita da grande divindade. É dito que o grande Deus, como também seus companheiros, estão sempre presentes lá. Foi lá que a deusa Uma praticou as austeridades mais severas, para obter como seu marido, a divindade de 3 olhos. Por essa razão é dito, aquele local é muito querido por ambos, Mahadeva e Uma. Antigamente lá, nas alturas do Mahaparsva, o qual está situado ao norte das montanhas sagradas para Mahadeva, as sessões, e a última noite, a noite que precede a dissolução universal, e muitas divindades, e muitos seres humanos também, da classe mais importante, em suas formas incorporadas, tinham adorado Mahadeva. Tu deves cruzar aquela região também em tua jornada para o norte. Tu verás então uma bela e encantadora floresta de cor azul e parecendo com uma massa de nuvens. Lá, naquela floresta, tu verás uma bela mulher asceta parecida com a própria Sri. Venerável em idade e altamente abençoada, ela está na observância do Diksha. Vendo ela lá, tu deves adorá-la devidamente com reverência. Voltando para este local depois de tê-la visto, tu então receberás a mão de minha filha em casamento. Se tu desejares fazer este acordo, proceda então em tua viagem e faça o que eu te ordeno. Ashtavakra disse: assim seja. Eu farei o que tu dizes. Na verdade, eu irei para aquela região da qual tu falaste, ó tu de alma justa. De tua parte, que tuas palavras estejam de acordo com a verdade. Bhishma continuou. O ilustre Ashtavakra saiu em sua viagem. Ele procedeu cada vez mais, em direção ao norte e finalmente alcançou as montanhas Himavat habitadas por Siddhas e Charanas. Chegando nas montanhas Himavat, aquele principal dos Brahmanas então encontrou o rio sagrado Vaúda cujas águas produzem grande mérito. Ele se banhou em um dos tirtas aprazíveis daquele rio, o qual estava livre de lama, e agradou as divindades com oblações de água. Pita aqui significa um ghat, isto é, um declive natural da margem para acesso à água. Suas abluções estando terminadas, ele espalhou uma quantidade de grama cusa e deitou-se sobre ela para descansar à vontade por algum tempo. Passando a noite desse modo, o Brahmana se levantou com o dia. Ele mais uma vez realizou suas abluções nas águas sagradas do Vaúda, e então acendeu seu fogo Homa e o adorou com a ajuda de muitos dos principais mantras védicos. Ele então adorou com ritos devidos, Rudra e sua esposa Uma, e descansou por mais algum tempo ao lado daquele lago no curso do Vaúda cujas margens ele tinha alcançado. Revigorado por tal descanso, ele saiu daquela região e então procedeu em direção a Kailasa. Ele então contemplou um portão de ouro que parecia resplandecer com beleza. Ele viu também o Mandakini e o Nalini de Kuvera de grande alma, o Senhor dos Tesouros. Mandakini é aquela parte do rio Ganga que flui através de Kailasa, enquanto Nalini é um lago célebre possuído pelo rei dos Yakshas, assim chamado por causa dos lotos que se encontram lá em profusão. Vendo o Rishi chegado lá, todos os Rakshasas, tendo Manibhadra como seu líder, que estavam empenhados em proteger aquele lago cheio de lotos belos, saíram em conjunto para dar as boas-vindas e honrar o viajante ilustre. O Rishi adorou em retorno aqueles Rakshasas de bravura terrível e pediu para eles comunicarem, sem demora, sua chegada ao Senhor dos Tesouros. Pedidos por ele para fazer isso, aqueles Rakshasas, ó o rei, disseram: o rei Vaisravana, sem esperar pelas nossas notícias, está vindo por sua própria vontade à tua presença. O ilustre Senhor dos Tesouros conhece bem o objetivo dessa tua viagem.
Veja-o, aquele mestre abençoado, que brilha com sua própria energia. Então o rei Vaisravana, se aproximando do impecável Ashtavakra, perguntou devidamente acerca do seu bem-estar. As perguntas costumeiras de cortesia tendo terminado, o Senhor dos Tesouros então dirigiu-se ao Rishi regenerado, dizendo: Tu és bem-vindo aqui. Diga-me o que tu procuras de minhas mãos. Me informe disto. Eu irei, ó regenerado, realizar o que quer que tu possas me dizer para realizar. Entre em minha residência como te agradar, ó o principal dos Brahmanas. Devidamente entretido por mim, e depois que o teu assunto estiver concluído, tu podes seguir sem quaisquer obstáculos no teu caminho. Tendo dito estas palavras, Kuvera pegou a mão daquele principal dos Brahmanas e o levou para seu palácio. Ele lhe ofereceu seu próprio assento, como também água para lavar seus pés e o argue feito dos ingredientes usuais. Depois que os dois tinham tomado seus assentos, os yakshas de Kuvera, encabeçados por Manibhadra, e muitos Gandharvas e Kinnaras, também se sentaram perante eles. Depois que todos eles tinham tomado seus assentos, o Senhor dos Tesouros disse estas palavras: compreendendo qual é tua vontade, as diversas tribos de Apsaras começaram sua dança. É apropriado que eu te entretenha com hospitalidade e que tu sejas servido com auxílio apropriados. Assim endereçado, o asceta Ashtavakra disse em uma voz gentil: que a dança proceda. Então Urvara e Nisrakese, e Ramba e Urvase, e Alumvusha e Gritashi, e Chitra e Chitrangada e Rushi, e Manoara e Sukese e Sumuki e Asini e Prabha, e Vidyuta, e Prasami e Danta e Vidyota e Rati, estas e muitas outras apsaras belas começaram a dançar. Os Gandharvas tocaram diversos tipos de instrumentos musicais. Depois que tal música e dança excelentes tinha começado, o Rishi Ashtavakra de penitências severas inconscientemente passou um ano celeste inteiro lá na residência do rei Vaisravana. Então o rei Vaisravana disse para o Rishi: ó Brahmana erudito, veja, passou um pouco mais de um ano desde tua chegada aqui. Esta música e dança, especialmente conhecida pelo nome de Gandharva, é uma ladra do coração e do tempo. Haja como tu desejas ou deixe isto continuar se esta for tua vontade. Tu és meu convidado e, portanto, digno de adoração. Esta é minha casa. Dê tuas ordens. Nós estamos todos ligados a ti. O ilustre Ashtavakra, assim endereçado pelo rei Vaisravana, respondeu para ele, com o coração satisfeito, dizendo: eu fui devidamente honrado por ti. Eu desejo agora, ó Senhor dos Tesouros, partir daqui. De fato, eu estou muito satisfeito. Tudo isto condiz contigo, ó Senhor dos Tesouros. Pela tua graça, ó ilustre, e segundo a ordem do Rishi Vadanya de grande alma, eu irei agora proceder para o fim da minha viagem. Que crescimento e prosperidade sejam teus. Tendo dito estas palavras, o Rishi ilustre saiu da residência de Kuvera e procedeu na direção norte. Ele cruzou a Kailasa e a Mandara como também as Montanhas Douradas. Além daquelas montanhas grandes e altas, está situada aquela região excelente onde Mahadeva, vestido como um asceta humilde, tomou sua residência. Ele circungerou o local, com mente concentrada, enquanto inclinava sua cabeça em reverência. Descendo então sobre a terra, ele se considerou santificado por ter obtido uma visão daquele local sagrado que é a residência de Mahadeva. Tendo circungerado aquela montanha 3 vezes, o Rishi, com o rosto virado para o norte, prosseguiu com o coração alegre. Ele então contemplou outra floresta que era muito encantadora em aspecto. Ela era adornada com os frutos e raízes de todas as estações, e ressoava com a música de cantores alados, contados aos milhares. Havia muitos bosques encantadores por toda a floresta. O Rishi ilustre então viu um eremitério atrativo. O Rishi viu também muitas colinas douradas, enfeitadas com pedras preciosas e possuidoras de formas diversas. No solo enfeitado com pedras preciosas ele viu muitos lagos e tanques também. E ele viu diversos outros objetos que eram extremamente encantadores. Contemplando estas coisas, a mente daquele Rishi de alma purificada ficou cheia de alegria. Ele então viu uma mansão bela feita de ouro e adornada com joias de muitos tipos.
De estrutura maravilhosa, aquela mansão superava a residência do próprio Kuvera em todos os aspectos. Ao redor dela havia muitas colinas e montes de joias e pedras preciosas. Muitos carros belos e muitas pilhas de diversas espécies de joias também eram visíveis naquele lugar. O Rishi viu lá o rio Mandakini, cujas águas estavam cobertas com muitas flores mandara. Muitas pedras preciosas também eram vistas lá, que eram autoluminosas, e o solo em volta estava decorado com diamantes de diversos tipos. A mansão suntuosa que o Rishi viu continha muitos aposentos cujos arcos estavam embelezados com várias espécies de pedras. Aqueles aposentos estavam enfeitados também com redes de pérolas entremeadas com joias e pedras preciosas de diferentes tipos. Diversas espécies de objetos belos capazes de roubar o coração e a visão circundavam aquele palácio. Aquele retiro encantador era habitado por numerosos rishis. Contemplando estas belas visões por todos os lados, o Rishi começou a pensar onde ele iria se abrigar. Procedendo então para o portão da mansão, ele proferiu estas palavras: que aqueles que vivem aqui saibam que chegou um convidado, desejoso de abrigo. Ouvindo a voz do Rishi, várias moças saíram juntas daquele palácio. Elas eram 7 em número, ó o rei, de diferentes estilos de beleza, todas elas eram extremamente encantadoras. Cada uma daquelas donzelas sobre a qual o Rishi lançou seus olhos roubou seu coração. O sábio, mesmo com seus melhores esforços, não conseguiu controlar sua mente. De fato, a visão daquelas moças de beleza muito superior, seu coração perdeu toda a sua tranquilidade. Vendo a si mesmo cedendo a tais influências, o Rishi fez um esforço enérgico e, possuidor como ele era de grande sabedoria, ele finalmente conseguiu se controlar. Aquelas donzelas então se dirigiram ao Rishi, dizendo: que o ilustre entre. Cheio de curiosidade a respeito daquelas donzelas extremamente belas, como também daquela mansão suntuosa, o Rishi regenerado entrou quando ele foi convidado. Entrando na mansão, ele viu uma senhora idosa, com indicações de decrepitude, vestida em mantos brancos e adornada com todos os tipos de ornamentos. O Rishi a abençoou, dizendo: que o bem-estar seja seu. A senhora idosa retribuiu seus bons votos de forma apropriada. Erguendo-se, ela ofereceu um assento para o Rishi. Tendo tomado seu assento, Ashtavakra disse: que todas as donzelas vão para seus respectivos alojamentos. Que somente uma fique aqui. Que permaneça aqui aquela que possui sabedoria e que tem tranquilidade de coração. De fato, que todas as outras partam como desejarem. Assim endereçadas, todas aquelas donzelas circungiraram o Rishi e então deixaram o aposento. Somente aquela senhora idosa permaneceu lá. O dia passou rapidamente e chegou a noite. O Rishi sentou em uma cama esplêndida, e se dirigiu à senhora idosa dizendo: ó senhora abençoada, a noite está se aprofundando. Dirija-te para dormir. Sua conversação sendo assim encerrada pelo Rishi, a senhora idosa se deitou em uma cama excelente de grande esplendor. Logo depois, ela se levantou de sua cama e, fingindo tremer com frio, ela a deixou para ir à cama do Rishi. O ilustre Ashtavakra a recebeu com cortesia. A senhora, no entanto, esticando seus braços, abraçou o Rishi afetuosamente, ó o principal dos homens. Vendo o Rishi bastante imóvel e tão inanimado como um pedaço de madeira, ela ficou muito desanimada e começou a conversar com ele. Não há prazer, salvo aquele que provém de cama, desejo que as mulheres possam derivar de uma pessoa do outro sexo. Eu estou agora sob a influência do desejo. Eu te procuro por esta razão. Procure-me em retorno. Fique animado, ó Rishi erudito, e una-te a mim. Abrace-me, ó erudito, pois eu te desejo imensamente. Ó tu de alma justa, esta união comigo é a recompensa excelente e desejável daquelas penitências severas que tu praticaste. À primeira vista eu me tornei disposta a te procurar. Procure-me também. Toda esta riqueza, e tudo mais de valor que tu vês aqui é meu. Realmente torne-te o senhor de tudo isto junto com minha pessoa e coração. Eu satisfarei todos os teus desejos. Divirta-te comigo, portanto, nesta floresta encantadora, ó Brahmana, que é capaz de conceder todos os desejos.
Eu te darei obediência completa em tudo, e tu te divertirás comigo de acordo com tua vontade. Todos os objetos de desejo que são humanos ou que pertencem ao céu serão desfrutados por nós. Não há prazer mais agradável para as mulheres, do que aquele que é derivável da companhia de uma pessoa do outro sexo. Na verdade, o ato sexual como uma pessoa do sexo oposto é fruto mais delicioso de alegria que nós podemos colher. Quando incitadas pelo Deus do desejo, as mulheres ficam muito caprichosas. Em tais períodos elas não sentem alguma dor, mesmo se elas andam sobre um deserto de areia ardente. Ashtavakra disse: ó Senhora abençoada, eu nunca me aproximo de alguém que é esposa de outro. A união de alguém com a esposa de outro homem é condenada por pessoas familiarizadas com as escrituras sobre moralidade. Eu sou um completo estranho para os prazeres de todos os tipos. Ó Senhora abençoada, saiba que eu fiquei desejoso de matrimônio para obter prole. Eu juro pela própria verdade. Pela ajuda de prole justamente obtida, eu procederei para aquelas regiões de felicidade que não podem ser alcançadas sem tal ajuda. Ó boa Senhora, saiba o que é consistente com a moralidade, e conhecendo isto, desista dos teus esforços. A Senhora disse: as próprias divindades do vento e fogo e água, ou os outros celestiais, ó o regenerado, não são tão agradáveis para as mulheres quanto a divindade do desejo. Na verdade, as mulheres gostam muito da união sexual. Entre 1000 mulheres, ou, talvez, entre centenas de milhares, às vezes pode ser encontrada somente uma que é devotada a seu marido. Quando sob a influência do desejo, elas não têm consideração por família ou pai ou mãe ou irmão ou marido ou filhos ou irmão do marido, mas seguem o caminho que o desejo indica. Na verdade, em busca do que elas consideram felicidade, elas destroem a família, a qual elas pertencem por nascimento ou casamento, assim como muitos rios majestosos destroem as margens que os contêm. O próprio Criador disse isto, notando rapidamente os defeitos das mulheres. É dito que uma mulher destrói a família por maculá-la com sua falta de castidade. Bhishma continuou. O Rishi, disposto a descobrir os defeitos das mulheres, então se dirigiu àquela senhora, dizendo: pare de me falar dessa maneira. O desejo surge da amizade. Diga-me o que mais eu posso fazer. O que o Rishi diz é: eu ainda não anseio pela tua companhia, pois eu não gosto de ti. É claro que, se depois de ficar contigo por algum tempo eu começar a gostar de ti, eu poderei então sentir um desejo por ti. Aquela senhora então disse em retorno: ó ilustre, tu verás de acordo com o tempo e lugar, se eu tenho alguma coisa agradável em mim. Somente viva aqui, por algum tempo, ó altamente abençoado, e eu me considerarei amplamente recompensada. Assim endereçado por ela, o Rishi regenerado, ó Yudhishthira, expressou sua resolução de concordar com o pedido dela, dizendo: realmente, eu morarei contigo neste lugar tanto tempo quanto eu puder ousar fazer isso. O Rishi então, vendo aquela senhora afligida pela decrepitude, começou a refletir seriamente sobre o assunto. Ele parecia estar mesmo torturado por seus pensamentos. Os olhos daquele principal dos Brahmanas fracassaram em derivar qualquer prazer daquelas partes do corpo daquela senhora às quais eles foram lançados. Por outro lado, seus olhares pareciam ser afastados pela feiura daqueles membros específicos. Esta senhora é certamente a deusa deste palácio. Ela ficou feia através de alguma maldição. Não é apropriado que eu averigue rapidamente a causa disto. Refletindo sobre isto no sigilo de seu coração, e curioso para saber a razão, o Rishi passou o resto daquele dia em um estado ansioso. A senhora então se dirigiu a ele, dizendo: ó ilustre, veja o aspecto do sol avermelhado pelas nuvens noturnas. Qual serviço eu farei para ti? O Rishi se dirigiu a ela, dizendo: vá buscar água para as minhas abluções. Tendo-me banhado, eu recitarei as minhas preces noturnas, reprimindo minha língua e os sentidos.